Você sabe sobre a Conferência Conjunta das Guildas Orientais? Celine perguntou. Conferência Conjunta, repetiu Lei Lin. Na Twilight Zone, havia um sistema parlamentar, mas era simplesmente um compromisso entre todas as grandes e pequenas organizações. Seria capaz de entender apenas tomando essas palavras literalmente. Além disso, Eren também tinha informações sobre isso em suas memórias. Me desculpe. Andei perambulando pelas fronteiras das regiões e não sei muito sobre isso. Eu ouvi alguma coisa, no entanto. Não é uma conferência onde várias corporações segregam seus rankings e lucros? Lei Lin respondeu. Exatamente. O sorriso irônico de Celine tornou-se mais proeminente. A Aliança Conjunta é uma grande ocasião para os magos na capital oriental. A cada 20 anos, todas as guildas da capital oriental se reunirão. 9 membros do conselho, na qualidade de anfitriões, mediarão todos os conflitos, conduzirão outra eleição e dividirão territórios. Até mesmo a classificação das guildas será decidida durante esta conferência conjunta. Desde que não sejam corporações em larga escala, todas podem ser aplicadas, e após algumas inspeções, os territórios serão redistribuídos, com mais benefícios. As guildas que não atenderem aos requisitos para manter suas classificações serão rebaixadas, e os territórios eles seguram e a maioria de suas recompensas é transferida para outras novas guildas. Então, o que você queria me perguntar é sobre essa classificação? Lei Lin ponderou enquanto olhava para Celine. Sim, meu senhor. Celine mordeu os lábios. Por causa do meu mentor, a classificação da Natures Alliance durante a conferência conjunta anterior foi a de uma guilda de pequena escala. Minha força é inferior à do meu mentor, então minha classificação nos fará cair até que não sejamos classificados. Neste caso, a maioria dos nossos benefícios deve ser doada e, como não podemos inscrever muitos acólitos, a aliança da natureza acabará por se extinguir. Por meio da explicação de Celine, Lei Lin entendia melhor o sistema de classificação. Geralmente, havia 4 classificações. Eles eram as corporações não classificadas, de pequena escala, de média e grande escala. Do ponto de vista de Lei Lin, desde que houvesse um magos oficial na guilda, eles seriam desclassificados. A maioria das guildas em Twilight Zone tinha essa classificação. Acima disso estavam as corporações de pequena escala como a Natures Alliance. Eles possuíam áreas específicas onde obtinham lucros, como as cavernas geladas, e geralmente havia alguns magos oficiais ou até magos semi-convertidos assumindo comando. Havia então as guildas de média escala. Não considerando outros detalhes, no mínimo, eles precisavam ter um nível de pico de um mago. Em guildas de larga escala, eles eram as guildas de elite com o posto de 2 magos no comando. Desde o estabelecimento da conferência conjunta, havia apenas um punhado de casos em que as guildas eram classificadas como sendo de larga escala. Toda vez que isso acontecesse, haveria uma enorme revolução envolvendo as mortes de incontáveis magos. A avaliação não foi necessária para estar em sintonia com a classificação de um mage, já que o poder de batalha difere mesmo dentro de um ranking C. Assim, as classificações dependiam inteiramente do poder de batalha. Eles costumavam trocar as mãos com outros da mesma categoria, e o derramamento de sangue no campo de batalha não era incomum. Claro, havia outro método. Contanto que uma pessoa submetesse material de pesquisa que os 9 membros do conselho aprovassem, também poderia ser avaliado de acordo com os méritos da pesquisa. No entanto, esse foi um processo extremamente difícil e poucos passaram pela revisão de classificação usando esse método. O mentor de Celine foi dito ser surpreendentemente poderoso. Embora ele ainda não tivesse se tornado um mago semi-convertido, ele tinha de alguma forma desenhado um empate com o mago semi-convertido e, portanto, foi pensado para ter um nível equivalente de força.
A Aliança da Natureza havia sido reconhecida como uma corporação de pequena escala e recebia permissões para propriedades e minas. Se a classificação deles cair este ano, todos estes seriam naturalmente revogados, e sem esses recursos, a Selene sozinha não seria capaz de continuar administrando a Aliança da Natureza. Por isso, ela não teve escolha senão procurar ajuda externa. No entanto, um mago semi-convertido já era considerado uma elite dentro das fileiras do ranking mage. No máximo, eles teriam sido preparados por outras organizações. Embora Selene tenha atraído a atenção de alguns magos oficiais, alguns dos quais eram inferiores a ela, com o fascínio de seu corpo, de que serve? O resto era como Scrio, que tinha alguns motivos ocultos, e Selene não se atreveu a fazer uso deles. A aparência de Leilin deu a Selene um pouco de esperança. Enquanto meu Lorde concordar em nos conduzir na conferência conjunta, tudo na Aliança da Natureza pertencerá a você, inclusive a mim mesmo. Selene lentamente tirou o casaco, revelando seu corpo delicado. Sob a luz translúcida que brilhava em sua pele pálida e deliciosa, ela era ainda mais atraente. Junto com aquela expressão de alguém se preparando para morrer por sua causa, isso fez com que alguém desejasse devastá-la. Mas por que eu? Se estas são as condições, eu acredito que há muitos magos, como Scrio, que estão dispostos. Leilin estava sem expressão. As mulheres eram apenas para ele lidar com o estresse, se não era nada de especial depois de ter feito isso muitas vezes. Se eu vou me vender, obviamente vou vendê-lo para alguém mais poderoso. Scrio tinha sido um candidato, mas ele já era responsável por outra guilda, e sua aparência é um pouco estranha demais. A resposta de Selene foi direta e muito prática. Pac, pac, pac. Leilin aplaudiu. Inteligente. Racional. Capaz de ver a grande foto. Bem, eu vou para a conferência conjunta com você. Nesse caso, eu sou o seu agora, meu senhor. Um rubor apareceu nas bochechas de Selene. No dia seguinte, com Selene guiando, Leilin passeava pela sede da Natureza Alliance. Ele então foi direto para a biblioteca e não saiu dela. Quanto a se entregar aos prazeres da carne, Leilin simplesmente satisfez suas necessidades de vez em quando. Ele poderia resistir durante esses momentos cruciais. Selene naturalmente entendeu isso. Depois de ver Leilin apressada para atacar e começar a folhear os livros, ela recuou com delicadeza. Leilin a observou de volta e assentiu. Ele estava bastante satisfeito com essa mulher, que ela era racional, inteligente e bastante bonita. Aiship, recorde, ele ordenou em silêncio, seus olhos brilhando com a luz azul. Afinal, a Aliança da Natureza era uma guilda de magos. Havia milhares de livros reunidos na biblioteca, incluindo informações sobre a cultura, geografia e política na Twilight Zone, entre outras informações. Mais importante, havia um relato do mundo dos magos. Essas eram todas as coisas que faltavam a Leilin. Como tal, ele não se conteve e ordenou a Aiship para gravar tudo. Com o passar do tempo, o banco de dados do Leilin Ship foi enriquecido. Ele agora tinha uma compreensão muito profunda da Twilight Zone. Leilin prosseguiu, e até procurou algumas das bibliotecas secretas da Natureza Alliance. Algumas destas áreas eram territórios proibidos e os acólitos não foram autorizados a entrar. No entanto, ele era agora um professor famoso na Natureza Alliance. Depois de concordar com o pedido de Selene, ele basicamente controlava essa área, e não havia problema algum. Os itens nas salas secretas obviamente continham coisas mais preciosas do que as exibidas nas áreas públicas. Não só havia grandes quantidades de dados de pesquisa, como também havia informações de expedições de magos, sobre técnicas de meditação, reservas de conteúdo de alto nível e até mesmo algumas conjecturas de magos experientes. Para ser honesto, no nível de Leilin, os materiais e informações gerais de pesquisa não eram muito para ele.
O que ele realmente se importava eram as hipóteses e especulações dos magos seniores. Embora muitos deles tenham sido provados errados pelo AI e os cálculos de Shape, eles ainda poderiam fornecer algumas novas maneiras de pensar para Lei. Além disso, houve diferenças entre os estudos no mundo subterrâneo e no litoral sul. A essência dessas diferenças era digna de ser usada por Lei como referência. Neste momento, Lei virou involuntariamente para uma página que continha material de pesquisa no qual ele estava interessado. A manutenção e reparação do mar de consciência. Este era um pergaminho muito antigo. Era um volume formado de folhas amarradas juntas, com informações registradas usando imagens e palavras, e tinha uma aura da natureza. O que foi escrito deixara Lei atônito. Seu mar de consciência havia sido ferido enquanto usava a antiga formação de feitiço de teletransporte, e até as bordas tinham rachaduras. O AI-chip só poderia dar a sugestão de solidificar a força espiritual e lentamente consertá-la. Por isso, Lei agora era incapaz de usar parte de sua força espiritual, e só tinha a força de um pico de nível magos. Embora isso fosse eficaz, era muito lento. Após 2 anos de recuperação na cidade, seus ferimentos haviam se recuperado em apenas uma pequena quantia. Lei estava ficando impaciente e foi-se aqui uma maneira de acelerar esse processo. AI-chip, registre essa informação e analise a viabilidade desse método para mim. O mar da consciência estava ligado às raízes dos magos e dos bruxos. Lei não se atreveu a agir sem cautela. BIP. Informações foram gravadas, configurando um modelo de simulação. BIP. Eficácia no corpo hospedeiro. 12,92%. O AI-chip rapidamente chegou a uma conclusão. Tão baixo. Lei ficou incrédulo e só conseguiu forçar uma risada. O mar de consciência de uma pessoa diferia de pessoa para pessoa, e era natural que o método de reparação tivesse tal efeito. Mas é bom que funcione. Vou reunir mais informações sobre esse tópico e deixar o AI-chip design um plano de tratamento baseado no estado do meu corpo. A taxa de sucesso aumentará então. Lei se consolou. Os livros nas salas secretas não tinham informações apenas sobre esse assunto. Muitas das informações aqui eram inúteis ou até prejudiciais para os acólitos, mas eram extremamente úteis para Lei. Ele até encontrou um caderno com reflexões sobre o uso de magias de rank 2. Parecia ter sido escrito por um grande mago. A Aliança da Natureza era apenas uma pequena guilda, e nunca houve um rank 2 de magos aqui. Ele se perguntou de onde eles tinham obtido isso. Mas Lei aceitou isso com um sorriso. Este caderno poderia suplementar os modelos de magia rank 2 que ele recebeu da Celine.